Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, vim trazer para vocês uma aula de correção da semana 1 do PET 1 de Filosofia. Nessa semana, nós trabalhamos com o tema A Emergência da Filosofia. Pessoal, nós podemos dizer que a filosofia ela surgiu de uma maneira encantadora. Ela veio para desmistificar e dar um conhecimento metódico, sistemático e racional em todos os temas trabalhados em nossa vida, tanto político quanto social. Então a filosofia, com o passar dos tempos, desde a sua origem, nós estudamos pelo Classroom, os pré-socráticos, nós vimos toda a sua busca pela arqué, pelo princípio que deu vida a todas as coisas, o princípio criador, o princípio de origem. Nós vimos que eles buscaram desmistificar e trazer esse conhecimento científico. Então, a filosofia ela é grega, ela é ocidental, ela surgiu na Grécia, com esse intuito, encantando o mundo e trazendo verdades e filosofias. Nós trabalhamos no PET, até mesmo podemos dizer que foi uma revisão, vocês já viram ano passado muito sobre o surgimento, a emergência. Então vamos ver o que a questão 1 trouxe para a gente. Para os gregos, o mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes, que recebem como verdadeira a narrativa porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e na confiabilidade das pessoas do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele o testemunhou diretamente o que os acontecimentos narrados. Então aqui é um pequeno textinho de Shawi. Ela vem falar para a gente que o mito ele é passado e até tem conhecimentos por via de cultura, de tradições desse sistema mitológico, porém a filosofia ela nasce para desmistificar e trazer uma explicação mais verídica sobre as coisas. A respeito da função do mito, assinale a afirmação correta. É uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e ao mistério para explicar o real, o que lhe confere tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Não, na verdade, não confere uma tímida interferência, Na verdade, elas têm um caráter bem explicativo. Os povos helênicos, que são os gregos, recorriam ao mito para explicar a origem e o funcionamento da natureza. Logo, a mitologia aproximava-se de uma cosmologia, distanciando-se da reflexão sobre o comportamento moral. Não está falando sobre isso, muito bem sobre isso. Na Grécia Antiga, os mitos eram histórias contadas pelos sábios, cuja relevância social notável se devia à promoção e à manutenção da religiosidade. O mito é fruto da elaboração de um indivíduo, iniciado pelos sábios, que tem a responsabilidade de refletir acerca dos interesses da cidade, sobretudo dos relativos à educação e à política. O mito é uma forma de explicação da realidade e da origem de tudo, que pressupõe a adesão e a aceitação dos ouvintes. Então, pessoal, eu fico com a letra E, que é o que mais chega, perto do texto que está falando para a gente. O mito é isso, o mito é uma explicação da realidade em que as pessoas confirmam o que elas estão ouvindo, elas aceitam e seguem. O mito, a mitologia grega, ela durou aí cerca de 11 séculos. E então, tinha uma boa aceitação das pessoas. Elas acreditavam verdadeiramente que
Todas aquelas histórias de Zeus, Hera, tudo era verdade. Vamos passar para a próxima? Leia o texto e as assertivas abaixo a respeito das relações entre o nascimento da filosofia e a mitologia. O nascimento da filosofia grega é marcado pela passagem da cosmogonia para a cosmologia. A cosmogonia, típica do pensamento mítico, é descritiva e explica como no caos surge o cosmos, a partir da geração dos deuses, identificados à força da natureza. Na cosmologia, as explicações rompem com a religiosidade. A arqué, o princípio, não se encontra mais na ordem do tempo mítico, mas significa princípio teórico enquanto fundamento de todas as coisas. Lembra na nossa aula pelo Classroom, nós falamos bastante sobre a arqué, o princípio que dá origem a todas as outras coisas. Tales de Mileto vem falar para a gente sobre a água, que ela é a origem. Então, os pré-socráticos buscavam a arqué, o princípio criador das coisas. Eles começaram o seu pensamento filosófico, o seu pensamento sistemático, rompendo-se com as explicações místicas e trazendo uma explicação mais racional de maneira a explicar os fenômenos da natureza. Daí a diversidade de escolas filosóficas, dando origem a fundamentações conceituais e, portanto, abstratas, muito diferentes entre si. Segundo o texto, o nascimento da filosofia possui como contexto a passagem da cosmologia para a cosmogonia. Não, pessoal, é o contrário. Da cosmogonia para a cosmologia. A existência espontânea, única de um pensamento racional, a ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio mais racional, para a explicação da natureza, as guerras constantes em busca de território para os gregos, a ruptura com a cosmogonia e uma explicação de mundo que fosse capaz de incluir tanto o pensamento mítico quanto o pensamento racional. Não, na verdade eles estão rompendo com esse pensamento da cosmogonia e estão trazendo uma cosmologia. Então eu vou ficar, pessoal, com a letra C, que é a ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio, lembra a água lá de Tales de Mileto? Mais racional para a explicação da natureza. Olha só, hein? Questão do Enem. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário nos determos nela e levar a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essas proposições enunciam algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, em terceiro lugar, enfim, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Esse questionamento aí vem de Nietzsche, né? O nosso amigo filosófico bigodudo. Então, ele traz para a gente uma exaltação, ele está exaltando a filosofia. Ele está mostrando o encantamento que a filosofia traz, a importância dos pré-socráticos, das suas filosofias para o mundo científico. Esse rompimento com o mundo mítico proporcionou o que nós temos hoje. Todo conhecimento científico se deu origem ali. A ruptura com o pensamento mítico e trazendo à tona uma explicação física, uma explicação sistemática das coisas. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais.
O desejo de explicar usando metáforas? Não. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeiro das coisas existentes, a ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. Pessoal, vou ficar com a letra C. A necessidade de buscar de forma racional, ou seja, não acreditando, rompendo-se com o mítico, e buscando uma causa, um efeito, um princípio que vai dar explicação às coisas da natureza. Vamos passar para a próxima? No número 4, leia uma citação da filósofa Marilena de Chiayi sobre as razões que propiciaram o surgimento da filosofia. A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidas pela razão humana. O que a própria razão humana é capaz de conhecer a si mesma. Olha, pessoal, Chiayi vem trazer para a gente aí esse encantamento que eu já havia falado para vocês que a filosofia proporciona. Marilena de Chiayi explica que a filosofia nasceu por causa de alguns elementos essenciais. Esses elementos essenciais são admiração e encantamento com a realidade, insatisfação com a tradição e crença na capacidade da razão. Já começou com tudo aí. Desencanto com o mundo, fidelidade à tradição, admiração ou espanto com a natureza, as suas mudanças. A religiosidade e a crença nos textos míticos de Homero e Hesíodo. Fé nos deuses? Não. Insatisfação com as explicações tradicionais, busca racional para conhecer os deuses, geradores da natureza? Também não. Então, pessoal, a correta vai ser a letra A, que é a admiração e o encantamento com a realidade. A busca pela arqué, insatisfação com a tradição e crença com a tradição grega que tinha sua origem no misticismo, na capacidade da razão. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.